tem a ver e o porquê. Mas eu quero que você tenha na mente uma palavra que se chama prática. Como é a palavra? Prática. E para a gente entender melhor isso, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 8. Mateus, capítulo de número 8 e o versículo do número 1. Vamos entender esse negócio. Amém, igreja? Amém. Tem crente aí ainda, glória a Deus? Amém. Mateus, capítulo de número 8, a minha tradução é a João Ferreira de Almeida tradicional. Eu gosto mais dessa tradução, de que a NVI, NTLH, e outras traduções, e outras Bíblias, mas eu gosto de trazer essa aqui para a igreja. Pareceu? Oh, glória. Diz assim: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. O capítulo 8, versículo 1 diz assim: descendo ele do monte. Fala: Senhor, fala comigo, fala conosco, através da sua palavra. Vamos entender esse negócio. Quem quer entender, diga amém. Quando Jesus ele iniciou seu ministério, ele inicia precisamente seu ministério quando ele está morando na Galileia, e ele se muda para Cafarnaum. Ele desce lá no Rio Jordão, é batizado pelo João Imerso, ou João o Batista, como é mais conhecido, e retorna da Galileia, chama os seus discípulos, já traz alguns discípulos consigo, 2 para ser preciso, e ali ele começa a chamar os 12. E quando Jesus ele está iniciando o seu ministério, ele começa a pregoar o Evangelho, o reino do Pai dele, do Eterno. Ele começa a realizar curas e milagres. E quando estamos nesse momento da vida de Jesus, que ele já passou pela sinagoga de Cafarnaum, que ele começa efetivamente o seu ministério de rabi ou de mestre, que ele leu o livro do profeta Isaías, e ele tem precisamente 1 ano de ministério. Quanto tempo, igreja? 1 ano de ministério. A vida de Jesus é um exemplo para todos nós. Eu vi certa feita um ateu, um repórter e um cristão, um pastor cristão, dando uma entrevista, e o ateu e o repórter criticando o pastor porque ele seguia Jesus como exemplo. Mas olha, quando o Espírito Santo ele está conosco e a Bíblia se cumpre em nossa vida, ele diz: não se preocupeis com o que haveis de falar. Ele respondeu tão espontâneo, era a resposta dele. Mas eu não estou dizendo para Jesus ser exemplo para você, eu estou dizendo que ele é exemplo para mim. Você pode ser um exemplo se você quiser, o exemplo para mim é Jesus de Nazaré. Agora você serve para você. Eu dava risada sozinho, mas por que eu estou dizendo isso? Quando Jesus ele volta e começa o ministério, e está pregando, e está com os discípulos realizando milagre, vem aqueles portadores de má notícia que sempre tem na nossa vida, e sempre vai ter, infelizmente. Davi abominava os portadores de má notícia. Chegou esses portadores de má notícia e disse: Senhor Yeshua Meshach, Jesus de Nazaré, você sabe João como começou, ou João Batista, aquele que te batizou no Rio Jordão, aquele, escuta isso, aquele que ouviu a voz do Deus Todo-Poderoso, aquele que viu o Espírito Santo se personificar pela primeira vez, visivelmente na terra, que ficou Pai, Filho e Espírito Santo, se batizou no Messias, o filho dele, sabe? O João Batista, o filho da irmã Isabel, da prima da tua mãe, ou seja, do teu coprimo, sim, conheço, sei muito bem. Ele está em Betabara, ou Betânia, da além do Jordão, todo ano eu vou visitá-lo. Pois é, João está preso. Olha a notícia.
João por apregoar o ano aceitável do Senhor. João, que foi profetizado e foi ensinado desde criança que ele seria o anjo que prepararia um caminho para as tuas boas novas para o Senhor. João está preso. A Bíblia vai dizer, isso não é pastor Carlos Fidel, a Bíblia diz que Jesus, ele pega os seus discípulos, ele se entristece, ele entra no barco, ele entra no mar da Galileia e atravessa o mar e ele vai para a região de Betsaida. E aí ele quer ficar só, ele se retira para orar. Olha o exemplo. Quando nós recebemos uma má notícia, qual é a primeira coisa que a gente faz, que o crente faz, ou que o ser humano faz? Ou ele se desespera, ou ele se atém àquela má notícia que está acontecendo isso, que está acontecendo isso, e fica reclamando, e fica pensando em culpando para aquilo. Jesus não. Jesus se retira para uma região deserta, para um monte, para orar. Quando nós recebemos uma notícia, quando você recebe uma notícia, qual a primeira atitude que nós temos? Vai orar? Seja sincero, você responder para mim. Você liga a televisão, nos jornais, sensacionalista ou não, eu escuto uma notícia ruim, o que a gente faz? Fica comendo aquilo, vai orar? Não vamos. Mas Jesus, ele se retira com os discípulos, com quem está próximo e vai orar. Mas, quando Jesus ele se retira e vai orar, e vai para essa região montanhosa, a Bíblia diz também que da cidade de Decápolis, da cidade da Judéia e das outras cidades, veio uma grande multidão para saber onde Jesus estava. E essa grande multidão chega em Cafarnaum e não encontra Jesus Cristo, você deve ser retirado pela manhã. Jesus já estava em outro lugar. A Bíblia vai dizer também que essa multidão foi a pé aonde estava Jesus. Sabe a distância que essa multidão percorreu? Uma multidão percorreu a pé 7,5 km, entre 7,5 e 8 km. Jesus entrou no barco, atravessou, eles circuncidaram na Galileia para alcançar Jesus. 7,5 km. Vamos deixar assim. Alguém tem que olhar 7,5 km para ir para o nosso em algum lugar? Seja sincero. Eu não tenho. A hipocrisia é cobrar de alguém aquilo que você não faz. Eu venho para a igreja todo culto porque eu moro 2 quadras da igreja. Se eu morasse a 10 quadras, estaria aqui? Não sabíamos. Porque o crente só vem para a igreja quando no momento, a maioria pelo menos, num grande momento de necessidade. E a multidão foi atrás de Jesus porque Jesus ele realizava muitos milagres. Por exemplo, uma das curiosidades históricas é que na cidade de Cafarnaum chegou uma época que não tinha doentes, não tinha deformidade, não havia doença, porque Jesus curou a todos os doentes, expulsou a todos os demônios, está na Bíblia, não tinha doente nessa cidade, porque Jesus realizou milagre. E a Bíblia também vai dizer, quando Jesus foi pregar, a cidade inteira parou. Imagina isso. Essa multidão vai até onde Jesus está. E a Bíblia diz que ele se compadece quando a multidão chega. Jesus já havia recebido uma má notícia. Sim ou não? Sim ou não, crente? Sim. Havia recebido uma má notícia. Ele estava com seus talmudinhos, ou seus discípulos, e ele estava ensinando, de repente ele vê aquela grande multidão chegando. E ele se compadece, ele vê aquela multidão, e ele se levanta, e Jesus vai dizer, ou Jesus vai proferir, ele vai ensinar. Jesus vai ensinar uma das coisas mais lindas da Bíblia, que eu acho que se chama o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, ou o Sermão das Beatitudes, como alguns conhecem. Ele vê a multidão, ele se assenta, ele leva a sua voz e ele começa a ensinar. E qual é a primeira coisa do Sermão do Monte? Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Jesus também, ele vai dizer nesse mesmo sermão, bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. E aqui tem algo que eu acho lindo para a igreja. Se você chora em oculto, chora em escondido, se prepara, porque o Senhor, ele vai te consolar. Talvez o teu marido, a tua esposa, o seu filho, a sua filha, o seu parente, o seu amigo
gato, cachorro, papagaio, seja quem for, não pode ou não alcança você com palavras para consolar, mas o Espírito Santo alcança. Ele vai te consolar, porque está aqui a promessa. A Bíblia tem 4.300 promessas computadas, ou seja, que foram encontradas em mais de 15.000 sermões, mais 150.000 sermões conhecidos, fora os desconhecidos, ou seja, a pregação criptografada da Bíblia, que para achar tem que pedir para o Senhor revelar. E Jesus ele vai continuar pregando o Sermão do Monte. E agora Jesus vai ensinar a oração que todos nós deveríamos fazer. Que oração que é? Alguém pode orar essa oração? Vamos orar, igreja? Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos as nossas dívidas. Isso. Palmas para o Senhor Jesus. Então aqui não tem desculpa para aquele crente, novo ou velho. Não, Senhora. Você pega a Bíblia e dá de prancha no pé do ouvido dele. Mateus capítulo 5 em diante. Você vai saber orar. Não sei orar, lê o Pai Nosso. Pronto. Vai ficar repetitivo. Depois o Senhor vai te ensinar. Primeiro ora a oração que Jesus ensinou. E Jesus ele vai continuar no mesmo Sermão do Monte, ele vai te ensinar, é um ensinamento. Esse ensinamento de Jesus durou aproximadamente entre 4h30 a 6 horas. Se aproximou de Jesus no primeiro momento 2.500 pessoas. Alguns historiadores dizem que chegou a quase 15.000 pessoas. É muita gente. E Jesus ele está ensinando, e ele vai ensinar uma coisa. Ele disse também que quem ouve as minhas palavras e pratica elas é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, ou fincou o seu fundamento sobre a rocha, e veio o vento e bateu contra aquela casa, e veio as ondas e bateu contra aquela casa, mas não puderam derrubar porque ela estava firmada na rocha. Por isso, crente, por isso, irmão, que é importante você ter o teu momento de Bíblia. Porque os pastores falam tanto de Bíblia, tanto de oração. Por que quem só nem fala de Bíblia, de oração? Porque para você ouvir a voz do Senhor, primeiro você tem que ler a tua Bíblia. Não tem como o Senhor falar contigo se você não ler a sua Bíblia. Os crentes estão mal acostumados. Eu quero que o profeta fale comigo. Eu quero que o Senhor use uma profetisa, um profeta, uma criança, isso aqui. Ele pode usar quem ele quiser, do jeito que ele quiser, da maneira que ele quiser. A Bíblia diz que ele usou até verbo para fazer a vontade dele. Mas o primeiro passo para você ter comunhão com o Senhor, com o teu Criador, é Bíblia. Pastor, eu não entendo nada. Lê o livro leve da Bíblia, lê Salmos. Lê Salmos, lê os 4 evangelhos, lê os livros históricos, depois você vai para os profetas. Primeiro lê o livro leve, os Salmos, depois você vai para Provérbios. Você tem que Provérbios é um pouco pesado. Provérbios dá cada surra da gente. E você fala, Jesus está fazendo tudo errado. Vou reler Provérbios, vou aprender de novo. Por que Salomão, por que esse outro fala disse aquilo? E Jesus ele vai ensinar tudo isso numa oração. Aí Jesus ele vai falar aquele que ouve a minha palavra e que ele pratica. Agora Jesus, quando ele encerra o seu sermão, quando ele termina o sermão, quando ele acabou a pregação, ele vai descer do monte. Ouvi na Bíblia, quem leu, diga amém. Ele desce do monte, Jesus desce do monte, e descendo ele do monte, adivinha, historicamente comprovado, eu li essa história, eu sabia até o nome desse que portava o mal de ranço e o leproso, que agora de público não se pode falar mais leproso, você tem que falar aquele que porta o mal de ranço, ou seja, quem tem a lepra, ou seja, esse leproso.
Não tem ninguém na imprensa aí. Tem alguém que trabalha na imprensa aí? Não estou sossegado. Não vou ser processado. Não, é discriminatório. Então, hoje eu desce do monte. Tem um leproso lá. O leproso era o último da multidão. Era o último. Nós vamos olhando onde está a irmã Maria lá, e a outra benção que eu não enxergo muito bem, a minha benção. O último era leproso. Sabe a distância que ele estava dessa multidão? Fato histórico. Escuta essa. Quem quer ouvir da glória a Deus? 60 metros de distância da multidão. Porque esse homem, ele conhecia a Torá, ou seja, os 5 livros da Bíblia, ele conhecia o Pentateuco, ele conhecia as leis. No livro de Deuteronômio, de Números, vai dizer: e há de ser todo aquele que porta a doença branca ou a lepra e tiver uma mancha branca em sua pele, considerado impuro será, vestir-se-á de vestes marrons, vestido de farrapos, capa de farrapos, e manterá uma distância de 15 metros dos sadios, e se porventura o vento for contrário, essa distância aumentará para 60 metros, e há de ser que se a veste desse impuro encostar num impuro ou uma pessoa pura, essa pessoa passará a ser impura e terá que oferecer no templo para o sacerdote a oferta de expiação da sua culpa, para que a sua presença seja permitida no meio de Israel e do meu povo, diz o Senhor. E há de ser que todo aquele que possuir a lepra ou a brancura em sua pele, tirado será do meio do meu povo e colocado para fora dos muros ou da minha cidade, para que o meu povo não seja contaminado pela lepra. Está na Bíblia. Pesado, né, gente? Sim ou não? A pessoa tinha o nome de Hansen, ela ia se apresentar ao sacerdote. O sacerdote ia pegar um espinho de mais ou menos 13 centímetros, ia furar essa ferida à extremidade do dedo, porque o bacilo lá, se não me engano, é o bacilo de Koch que provoca a lepra, o mal de Hansen, ele não deixa a pele se cicatrizar, e esse bacilo, essa bactéria ela come as terminações nervosas e terminações lobulares, ou seja, primeiras terminações lobulares, e não cicatriza. O sacerdote furava a extremidade e essa pessoa voltava depois de 7 dias. E se essa pele ou essa extremidade estivesse cicatrizando ou cicatrizado ou estivesse branca, essa pessoa teria permissão de entrar na cidade depois de oferecer a pombinha para entrar na cidade, depois de todo esse ritual. E esse homem ele está a 60 metros de distância, mas escuta isso, crente. Quem está me ouvindo bem, diga amém? Amém. A história vai dizer que esse leproso estava passando, ele sabia que Jesus ia pregar e ele ia passar por ali, ele estava fora da cidade. Quando ele passa, ele vê Jesus e ele começa a ouvir o Sermão do Monte. Qual que é o primeiro versículo do Sermão do Monte? Quem prestou atenção? Ou mansos de espírito, ou os misericordiosos, porque deles é o reino dos céus. Essa pessoa me ouviu essa mensagem e disse assim: eu sou considerado uma pessoa pobre de espírito, sou segregado pela sociedade, sou rejeitado pelos meus irmãos. Esse reino que Jesus está falando, esse reino é para mim. Então, se alguém te julgar pequeno, isso e aquilo, se alegre, porque o reino do céu é para quem se acha pequeno. Dá glória a Deus, né? Ele escuta aquilo e fala: o reino, palmas para o Senhor Jesus, que vai ficar. Glória a Deus. Esse reino é para mim. Aí Jesus vai continuar no Sermão do Monte. Escuta essa: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ele era rejeitado, não podia entrar na cidade, não podia andar na rua, não podia trabalhar, tinha que viver de esmola, vestido de farrapo, gritar, se autodenominar impuro. Quem que não chora vivendo assim, crente? Sim ou não? Se uma irmã olha para o cabelo da outra e fala: teu cabelo não gostei dessa cor, ela já vai chorar. Eu e Daí não sofrendo desse coisa, então sossegado. Mas hoje em dia uma coisa mínima já ofende crente.
E agora ele vai dizer, eu chorei a minha vida inteira. Mas esse homem está dizendo que eu vou ser consolado. Eu vou ser consolado. Escuta isso. 15.000 pessoas escutando o sermão e um prestando atenção. Glória a Deus, gente. E ele chega para Jesus e ele vai fazer uma coisa inédita, impactante para a época. Impactante para a época. Ele se aproxima de Jesus. Não podia. Quem se lembra que eu falei que não podia? Ninguém se lembra? Meu irmão, uma alma para salvar. Não podia se aproximar, mas ele se aproxima de Jesus. E outra, a Bíblia diz que ele adorou o Senhor Jesus. Ele adora Jesus. Você sabe como que é adoração semita? Vou fazer para vocês. Quem quer ver, diga amém. Eu posso fazer porque eu sou semita. Origem. Jesus diante dele, ele se aproxima de Jesus. Ele não fala nada. A primeira coisa que ele fala, ele põe o joelho no chão, ele olha para o objeto ou para a figura de adoração dele. Ele vai fazer isso, gente. Escuta isso. Na frente de 15.000 pessoas. Coloca a fronte no chão, está adorando. Sabe o interessante, seguido disso? Jesus está de pé. Eu vejo pela fé. Jesus está pregando e parece que eu vejo Jesus falando diretamente. Olha aquela irmã, falando diretamente para o leproso. Falando para ele. Quando Jesus desce, ele adora. Jesus permanece na frente dele, fica de pé diante dele. Ele vai colocar em prática. Em o que, crente? Em o que, crente? Prática. A oração do Pai Nosso. Senhor, se tu queres, você pode me curar. Se tu quiser, tu pode me curar. Como que é a oração do Pai Nosso? Seja feita a sua vontade. E nós vamos ao contrário, queremos que o Senhor faça a nossa vontade. A oração não é para o Senhor fazer a nossa vontade, mas dobrar a nossa vontade à vontade de Deus. E ele põe em prática. Se tu quiser, seja feita a sua vontade. Ele sabia que Jesus curava. Depois de um sermão desse, ele vai colocar em prática. E outra, olha o que tem no sermão do monte: aquele que ouve as minhas e as pratica. Aí Jesus vai quebrar todo o protocolo. Jesus vai quebrar todos os protocolos. Ele vai estender a mão. Vem cá, Jamil. Ele vai estender a mão. Deixa eu ficar mais alto que você, que você é mais alto que ele. Ele vai estender a mão. Ele vai fazer exatamente isso. Cravar a mão aqui e dizer: eu quero, seja purificado. Obrigado. Como assim? Jesus vai cravar a mão no ombro de um homem leproso diante de 15.012 pessoas, com os dois discípulos. E ele é curado. Imagina, ninguém nunca viu na atualidade um milagre acontecendo. Você já viu? Ninguém viu. Mas eu creio que ali todo mundo viu a pele daquele homem ser purificada. Ele pegar aquela capa marrom de farrapo, jogar no chão, feliz e alegre, contente da vida. Aí Jesus vai falar: quietinho aí, estou cuidando da obra. Quietinho aí. Não fala para ninguém que o milagre que eu realizei. Olha que coisa doida. Não fala para ninguém, mas vai, se apresenta diante do sacerdote com a oferta estipulada para que ele te veja que você está purificado. Jesus não quebrou a lei nem o mandamento. Mas pastor, não podia cortar. Me responde, olha a lógica. Se depois que Jesus toca, o homem está curado, precisava ele se purificar? Sim ou não? Não. E a outra deslógica, ou coisa que não tem lógica, às vezes vai dizer: não conta para ninguém. Eu vou pegar o preço aqui como exemplo. O Lucas. Quando Jesus te der uma bênção tão poderosa, e vai chegar, porque a Bíblia diz que em parte nós pregamos, e em parte nós profetizamos. Não precisa contar para ninguém, tá? Mas quando aquela caminhonete rampeia estiver na tua garagem, tu vai chegar na igreja e vai ficar assim. Vai precisar contar que o milagre chegou? Não precisa.
milagre é tão impactante, tão grande que não precisa. Mas eu duvido que vai se segurar. Eu duvido. O dia que eu tiver 800 mil reais na minha conta, eu não vou nem precisar contar, porque a primeira coisa que eu vou chegar, eu vou falar assim, ó, eu vou dar 80 mil de oferta, de dízimo, e 20 mil de oferta. Eu vou precisar contar que eu estou com 800 mil reais na conta? Não. Diga amém, querido. Amém. Ele coloca em prática, e é curado. Quantos entenderam a mensagem? Diga amém. Amém. Pastor, o que tem a ver? Agora você vai entender uma coisa. Quando o Senhor falou com Moisés, lá no pé do Monte Sinai, e ele acampa, Israel se acampa, durante mais ou menos 1 ano e 2 meses. E Moisés ele vai receber do Senhor os 10 mandamentos e as leis. Ficou mais ou menos exatamente 6 meses, o Senhor falando com Moisés. Oh, Jesus! Oh, o Senhor, deixa a glória lá, desce, e vai falar com Moisés. Moisés, chega mais. Os 10 mandamentos é esse, a lei é essa, a lei é essa, a lei é aquela. Ele vai ensinando, está falando, Moisés está escrevendo. Porque o único que sabia escrever ali da nação de Israel era Moisés. Porque Moisés foi estudado. E ele vai instituir as festividades. São 7 festas. Quantas festas? 7 festas. Depois o povo de Israel instituiu mais uma, que é a festa de Purim, ou mais 2, que é a festa de Purim e a festa da dedicação das luzes. Não vou explicar aqui agora. E as festas mais importantes que o Senhor disse, e o meu povo há de ir aonde eu determinar para ser adorado e reverenciado durante 3 festas anuais. Primeira festa é a festa da Páscoa, ou Pessah, que é a libertação do povo do Egito. A segunda festa de Pentecostes, ou a festa das primícias, e depois a festa das cabanas. E ele disse: o meu povo trará dos primeiros frutos colhidos da terra cereais e os frutos colhidos ao meu tabernáculo, e uma parte será para o sacerdote, em agradecimento da providência que eu enviei e estarei enviando durante este ano para o meu povo, para que não haja falta em vossas casas. E foi instituído as primícias. Até o rei Salomão, as festas das primícias eram feitas assim. Olha que legal. Tabernáculo lá em cima, ninguém quer saber de também? Tabernáculo lá em cima, o patriarca pegava um cesto com os primeiros frutos da terra, uva, pêssego e os frutos que você pensar que ele plantava, colocava nesse cesto, ia subindo o pé do monte, e ficava toda a nação lá embaixo, com os seus cestos, respectivas famílias. O sacerdote aqui na época de Davi, o tabernáculo, o templo foi na época de Salomão, estava aqui esperando com seus auxiliares, levitas e os outros sacerdotes. O coral, que é a igreja? O coral entoava e cantava um dos salmos, são 3 salmos, mas um dos salmos mais cantados era o 30, cantava o 30. E depois que ele cantava o 30, que ele cantava o Salmo 30, o povo cantava o Salmo 30, esse povo começava a subir o monte e entregava esse cesto no templo e a parte do sacerdote. O sacerdote pegava a parte dele, levantava ao Senhor. Que festa que era, crente? Primícias. Que festa que era? Primícias. Apresentava isso ao Senhor, agradecia ao Senhor pelo fruto da terra, pela providência que o Senhor deu e daria daquele ano. O povo cantava o salmo e se alegrava no Senhor e dava início à festa das primícias. Quando foi inaugurado o templo de Salomão, quem está acompanhando, diga amém. Amém. Quando foi inaugurado o templo de Salomão, não era mais tabernáculo. Salomão, ele melhorou isso. O povo trazia no cesto, trazia
as coisas do céu, do fruto da terra, apresentava ao Senhor. Só que daí cantava, eram 3 cantos. Eu lembro que foram 3 salmos: Cântico dos Degraus, os artistas e o coral cantava os 3 salmos, oferecia essa oferta ao Senhor. Era lindo de ver. Eu tive a oportunidade de ouvir os 3 salmos cantados em hebraico e também em aramaico. É muito bonito. Eu ofereci ao Senhor. Só que não tem mais o tempo na época. Depois o templo foi destruído na década de 70, no ano de 73 exatos depois de Cristo, ali pelo imperador, ou pelo Tito. Não tem mais o tempo. Por que o Ocidente instituiu como primícias, no geral? Quem quer saber, diga também? Isso está falando só de primícias, não estou falando de oferta nem de dízimo. Como não se tem como você trazer o fruto do seu trabalho, porque na antiguidade ou era agricultura ou era pecuária. Certo ou errado? Não tinha como trazer isso. Tudo foi instituído pelas igrejas, pelo cristianismo em geral, lá nas convenções de Jerusalém, na convenção de Trento, nas convenções que teve. Entendeu? Que seria a primícia instituída junto com o dízimo. Como assim, pastor? Por que muitas igrejas falam e não sabem por que a dessa tem que ser trazida primeiro da igreja? Porque primeiro você recebeu o teu salário que o Senhor proveu, você tira o 10%, que ainda é agradecimento àquilo, e traz primeiro ao Senhor na igreja. Todos entenderam? Diga amém. Só por isso. Pedir não tem que ser primeiro. Por isso, porque não tem como trazer as turistas e tal. Então, diz no primeiro e traz. E para que e aí por isso que tem essa confusão, que é primícia, que é dízimo. Então, só por isso, quem entendeu, diga amém. Eu não posso pagar minha conta primeiro, fazer dinheiro, não. Por isso que eu instituí. Primeiro quero dinheiro, depois pagar as coisas. É isso, só por isso. Mas, dízimo, oferta e primícia, vou fazer uma pergunta lá, você não precisa responder se você não quiser. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó: e as bênçãos do Senhor acompanharão aqueles que obedecem às suas leis. Quem quer viver esse versículo, diga amém. Princípio das primícias. As primícias atraem as bênçãos para o nosso lar, para a nossa casa. Está em Ezequiel 44:30. Dízimos atrai as bênçãos do próprio Eterno contra o devorador do teu dinheiro. Malaquias 3:8-12. As ofertas. Então a primícia, a oferta é para a tua casa. O dízimo é para o teu salário. E a oferta atrai uma colheita. Essa vai doer. Posso falar, Jamil? Posso falar, não, Fabiana? Posso falar, pastor Lucas? Posso falar? Atrai uma colheita proporcional à ofertada. Segundo Coríntios 9:6 e Mateus 15:8. Traz 50 centavos. Glória a Deus. Traz R$10. Então são princípios. E nós, agora, cadê o grupo de louvor? Só por isso. E essa é uma abertura das primícias. Pastor, o que tem a ver o leproso? O que tem a ver as primícias? Está sendo pregado e ensinado. O que o leproso fez? Colocou em prática o que ouviu. A gente também precisa pôr em prática. Sim ou não, crente? É só colocar em prática. Se você colocar em prática, você tem como cobrar o Senhor. Se não colocar em prática, não tem como. O leproso, ele ouve e coloca em prática. Então você está ouvindo e tem que colocar em prática. Então nesse ritual, ou nesse momento de abertura, que é a abertura das primícias, vai ser instituído só hoje o Felipe e o Jamil vai entregar para ele como se. Quem se lembra do começo da pregação aqui que eu expliquei que a primícia oferecia o sacerdote e a oferta ao Senhor? Quem se lembra? Diga amém. Ele pegava isso e agradecia ao Senhor. É que vai ser feito aqui simbolicamente. Ele está representando o pastor Aparecido, então ele vai receber, vai agradecer. E o pastor Aparecido instituiu primícias nossas aqui da igreja. Você trazer um alimento para abençoar pessoas. Já que você não podemos fazer o que nós trabalhamos, eu trabalho, sou funcionário público, vou trazer o prédio do Estado, colocar aqui, não tem como. Então, você traz aquilo que você gosta. A oferta é
retribuição, o Senhor vai te abençoar conforme foi ofertado. Então, aquilo que você gosta e acha que é bom ter na tua mesa, traga na cesta, que o Senhor vai te abençoar. Então, as primícias dessa vez vão de tudo isso. Todo segundo do mês vai ser arrecadado assim, durante o mês você traz, e daí vai ser fechada a cesta básica. Eu acho que já tem umas 100 cestas básicas, gente. Dá glória a Deus. Palmas para o Senhor Jesus. Deu duas, então só mais duas, estava contando, então vai dar mais. E aí, antes, o pastor Felipe vai encerrar, ele vai agradecer ao Senhor. A igreja vai cantar um hino para o Senhor, porque vai cantar, porque esse tempo primeiro cantar, diga amém. A igreja vai cantar um hino, e daí ele vai fazer o encerramento. Espero que o Espírito Santo venha falar melhor no seu coração. Palmas para o Senhor. E antes de ir embora, primícia é fruto da terra. Fruto da onde? Da terra. Quando você sair lá fora, tem uma surpresa para a igreja. Amém? Glória a Deus. A gente está inaugurando esse culto de primícias, né? E nós temos aqui uma cesta, né? E simbolizando esse ritual, né, que o pastor Carlos estava falando agora. Eu não sou exatamente o sacerdote dessa igreja, mas estou aqui representando ele, né? E a gente vai fazer uma oração de gratidão, dando início a esse processo, né? Essa cultura que a gente está trazendo aqui para a nossa igreja, né? Que é esse culto de primícias. Então, se você pudesse colocar em pé, para que a gente possa fazer essa oração juntos de agradecimento e que a gente possa ter aqui, no caso do pastor, é o início da festa, né? Aqui a gente vai dar ao início, porque nós vamos fazer todo o segundo domingo do mês, né? Algo importante em relação às primícias, e eu creio que Deus tem muitas bênçãos e muitas coisas para nos ensinar nesses cultos. Amém? Então você pode aí curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, pensar em algo que Deus tem te dado e que você pode agradecer, né? E que você pode trazer aí a sua memória e agradecer a Ele. Deus, muito obrigado, Jesus. Em nome de Jesus, muito obrigado por esse culto, Deus. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado porque nós temos entendido, Deus, que a gente precisa trazer as primícias para a nossa igreja, Deus. Que a gente possa trazer isso para a nossa vida, para a nossa casa, Deus. Que a gente possa entender, Pai, que o primeiro é o Senhor e depois o restante, Deus. Isso nos ensina a Sua palavra, Pai. E isso precisa estar no nosso coração cravado, Deus, para que a gente possa prosperar nessa vida, Deus, e também caminhar segundo os Seus ensinamentos, Deus. A gente vem para a igreja para isso, Deus, para entender e praticar, Deus, e que nós possamos praticar aquilo que nós aprendemos hoje e que as premissas estejam no nosso coração, Pai, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém.